quando perdoar parece impossível. Há feridas que não aparecem nos olhos, mas gritam dentro da alma. Às vezes o mundo segue, o tempo passa, os dias parecem normais, mas por dentro algo continua preso, travado, pesado. É o tipo de dor que o coração tenta esconder, mas que Deus escuta até no silêncio. A traição, a injustiça, a palavra dita na hora errada, a promessa quebrada, o abandono, tudo isso fica ali, como um nó na alma, que aperta sempre que tentamos lembrar sem sentir dor. E é aí que o perdão parece impossível, porque perdoar às vezes soa como abrir a porta para quem nos feriu, soa como dizer tudo bem, quando na verdade nada está bem. Mas Deus não pede que a gente finja que não doeu. Ele pede que a gente entregue, que a gente pare de lutar com o passado e permita que ele lute por nós. A dor não some de repente. O perdão não acontece num estalar de dedos, mas começa com um passo: reconhecer que sozinho a gente não consegue. Quando guardamos mágoas, é como beber veneno, esperando que o outro sinta. Mas a alma que se consome é a nossa. O coração vai ficando cansado, endurecido, e de tanto tentar se proteger, acaba se afastando até do que é bom. E Deus, com sua paciência infinita, sussurra: deixa eu cuidar disso. Deixa eu curar o que você não consegue tocar. Ele não te julga por sentir raiva. Ele entende o seu limite. Só quer que você saiba que há cura onde hoje só existe ferida. Perdoar não é esquecer. É escolher respirar de novo. É soltar a corda que te prende ao passado e dizer: eu não quero mais viver a partir dessa dor. É difícil? Sim, mas é possível. E necessário. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Colossenses 3:13. O perdão é o primeiro passo para a liberdade. E Deus que viu o que te feriu, é o mesmo que te ensinará a recomeçar. Existem dores que a gente não fala mais, mas que ainda moram dentro. Elas se escondem entre sorrisos, entre tá tudo bem, entre as tentativas de seguir a vida. Só que no fundo, algo continua preso. É a mágoa, invisível, silenciosa, mas tão pesada que chega a roubar o brilho dos dias. A mágoa é traiçoeira. Ela começa pequena, um incômodo que parece passageiro, mas quando não é tratada, cresce, vai criando raízes no coração, e o que era uma lembrança ruim se transforma em um ciclo de dor. De repente, você não está mais lembrando o que aconteceu, está revivendo, todo dia, em pensamento, na solidão, na insônia. E Deus, que conhece cada canto do seu coração, olha para isso com compaixão. Ele não te condena por sentir. Ele entende o quanto dói, mas também sabe que enquanto você segurar esse peso, o seu coração não vai conseguir voar. A mágoa tira a paz. Ela fecha o olhar para o presente, porque a alma ainda está presa no ontem. E o inimigo sabe disso. Ele alimenta o rancor com pensamentos. Você não merece perdoar. Ele não merece seu perdão. Deixe que a dor cuide disso. Mas a dor nunca cura, só adoece mais. Perdoar não é absolver o outro. É libertar a si mesmo. É deixar que Deus faça justiça do jeito dele, no tempo dele. Porque quando tentamos ser juízes da nossa própria história, carregamos um fardo que não foi feito para nossas mãos. Jesus sabia disso. Por isso, quando estava na cruz, ferido e traído, ainda orou por quem o machucou. Ele não fez isso porque não doeu. Fez porque sabia que o perdão era o único caminho que não o prenderia à dor. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Há poder nessa frase. Ela nos ensina que o perdão é uma escolha espiritual, não emocional. Você não precisa sentir vontade de perdoar para começar. Precisa apenas decidir. E quando você decide, Deus entra e faz o resto. Ele começa a curar devagar. As lembranças vão ficando mais leves. O peito vai abrindo espaço para a paz. E o amor começa a respirar de novo. Aos poucos, o que era ferida se transforma em cicatriz. E a cicatriz não dói. Ela testemunha. Então hoje, se o seu coração ainda carrega esse peso invisível, feche os olhos e diga: Senhor, eu entrego. Eu não quero mais guardar o que me fere. Me ajuda a perdoar. Deus não desperdiça dor. Ele transforma. E o perdão é o início do milagre. Existe um momento em que o coração quer seguir, mas a dor ainda segura.
É como tentar andar com os pés presos a correntes invisíveis. A mente diz, eu quero perdoar. Mas o coração sussurra, eu não consigo. E é aí que o perdão deixa de ser apenas uma escolha e se torna um processo. Um caminho que Deus percorre com a gente, passo a passo, lágrima por lágrima. O coração humano é frágil. Quando ferido, ele se fecha, constrói muros, cria defesas e promete a si mesmo, nunca mais vou deixar ninguém me machucar. Só que esses muros que prometem proteger também impedem a luz de entrar. E o que era abrigo, vira prisão. Deus sabe o quanto dói ser ferido por quem você confiava. Ele sabe o que é ser traído, rejeitado, esquecido. Jesus também sentiu isso. Foi abandonado por amigos, negado por quem dizia amá-lo, ferido por aqueles que ele veio salvar. E mesmo assim, amou. Mesmo assim, perdoou. O perdão não nasce de um coração forte, mas de um coração que se entrega. Quando você diz, Deus, eu não sei como perdoar, ele responde, deixa que eu te ensino. E aos poucos, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você, curando as partes que o tempo não alcançou. Há dias em que tudo dentro de você vai resistir, vai querer lembrar, sentir raiva, justificar a dor. Mas o perdão é exatamente sobre isso. Escolher amar mesmo quando a lembrança ainda dói. É olhar para o que aconteceu e dizer, isso me machucou, mas não vai me definir. A mágoa quer te fazer vítima, mas o perdão te faz vencedor. Porque quem perdoa não é quem esquece, é quem decide ser livre. Livre do ódio, da culpa, da necessidade de vingança. Livre para ser leve. A quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. João 20:23. Perdoar é um ato de fé. É acreditar que Deus é justo, mesmo quando o mundo parece injusto. É confiar que Ele viu o que aconteceu, que nenhuma lágrima sua foi desperdiçada. O coração resiste porque tem medo de ser ferido de novo. Mas Deus promete que o perdão não é o fim da justiça. É o começo da cura. Quando você solta, não está dizendo tudo bem. Está dizendo, eu confio em ti, Senhor. E esse eu confio muda tudo. Ele quebra as correntes, dissolve os muros e abre espaço para a paz voltar a morar em você. O perdão não acontece de um dia para o outro, mas acontece. Um dia você acorda, lembra, e não dói mais. E é nesse dia que você percebe. Deus realmente curou. Há um instante em que o coração cansado de lutar simplesmente entrega. Não porque esqueceu, não porque o outro mereceu, mas porque entende que segurar a dor já não faz sentido. É o momento em que o perdão deixa de ser um fardo e se torna libertação. Perdoar é abrir as janelas da alma depois de anos de tempestade. É sentir o ar entrar, leve, calmo, e perceber que a vida ainda está ali, esperando para recomeçar. Deus não te pede para perdoar porque quer minimizar o que você viveu, mas porque quer te devolver a paz que a dor roubou. Quando você perdoa, algo muda no invisível. É como se as correntes que prendiam sua alma começassem a se soltar. O peso nas costas diminui, o peito volta a respirar, e o coração descobre um espaço novo onde antes só havia ferida. Esse espaço chama-se liberdade. A mágoa aprisiona, o perdão liberta. A mágoa repete a dor. O perdão abre caminho para a cura. A mágoa diz, olha o que fizeram com você. O perdão responde, olha o que Deus está fazendo em você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade é que o perdão não é sobre justiça humana, é sobre cura divina. É entregar nas mãos de Deus o que você não tem forças para resolver. E Ele, que vê o invisível e conhece os corações, sabe como transformar dor em propósito. O perdão é o ponto em que a alma decide parar de sangrar. É onde o passado perde o poder de te ferir, e o futuro começa a florescer de novo. É quando você entende que seguir em frente não é fraqueza, é coragem. Muitos acreditam que perdoar é voltar a confiar, mas não é isso. O perdão não exige reconciliação, exige libertação. Você pode perdoar e manter distância. Pode perdoar e decidir recomeçar em outro lugar. O perdão é sobre você e Deus, não sobre o outro. Quando você escolhe perdoar, algo acontece dentro de você. É como se Deus limpasse cada canto escuro da alma, substituindo dor por paz,
raiva por serenidade, lembrança por aprendizado. E de repente, aquilo que parecia te quebrar se torna parte da sua força. O perdão muda o olhar. O passado deixa de ser ferida e passa a ser testemunho. E quando você conta o que viveu, já não é com dor, é com gratidão, porque você sobreviveu, porque Deus te sustentou, porque o amor venceu. E no dia em que o perdão acontece de verdade, o céu se abre dentro de você. A alma respira leve. E pela primeira vez, você entende o que Jesus quis dizer quando falou sobre liberdade. Perdoar é isso. É parar de viver amarrado ao que te feriu e permitir que Deus te ensine a voar de novo. Depois de soltar a dor, o coração aprende a respirar de outro jeito. A alma, que antes vivia cansada de carregar lembranças, começa a sentir leveza. E é nesse instante que o recomeço acontece. Silencioso, simples, mas poderoso. O perdão abre portas que a mágoa havia trancado. Ele não apaga o passado, mas devolve ao presente a capacidade de florescer. Talvez você ainda lembre do que aconteceu, e tudo bem. O perdão não apaga a memória, ele cura o sentimento. Aquilo que antes machucava, agora se transforma em aprendizado. E o que antes parecia fim, se revela como o começo de algo novo. Porque quando Deus cura, Ele não apenas restaura, Ele transforma. Ele faz com que da dor nasça sabedoria, e do choro nasça compaixão. O coração que um dia sofreu, hoje entende que a dor foi o solo onde cresceu o amor mais maduro, mais sereno, mais parecido com o amor de Cristo. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Essa é a promessa de Deus. Nada que é entregue a Ele permanece quebrado. Tudo o que passa por suas mãos é renovado. O perdão é o momento em que a alma, antes ferida, finalmente entende que não precisa mais lutar sozinha, que Deus sempre esteve ali, mesmo quando o coração achava que não aguentava mais. Depois do perdão vem a paz, vem o sono leve, vem o riso sincero, vem o silêncio que não dói. O olhar muda, o peito se abre, o mundo volta a ter cor. É como se a vida dissesse: agora sim, você está pronto para recomeçar. Perdoar foi difícil, mas libertou você. Agora, a liberdade te chama para viver o novo de Deus, sem o peso do passado, sem o medo de amar, sem o medo de confiar. Porque quem foi curado pelo perdão aprende que nada é mais forte do que o amor que vem do alto. O recomeço é a assinatura de Deus sobre a história da dor. É Ele dizendo: filho, o que te feriu não vai mais te definir. Eu tenho um futuro para você. E quando o coração acredita nisso, o perdão deixa de ser um ato e se torna um estilo de vida. Perdoar é caminhar leve. É olhar para trás sem amargura e para frente com esperança. É viver o presente com a certeza de que o amor sempre vence. E é por isso que hoje, diante de tudo que passou, você pode dizer: eu fui ferido, mas não destruído. Eu chorei, mas fui curado. Eu perdoei, e finalmente sou livre. Senhor, obrigado por me ensinar que o perdão é mais forte do que a dor. Obrigado porque mesmo quando eu não soube como soltar, o teu amor me guiou. Hoje eu te entrego completamente o passado, as lembranças, as feridas e as pessoas que me machucaram. Que o teu espírito continue curando o que ainda dói, e que a tua paz ocupe o lugar de tudo o que um dia me pesou. Me ensina a viver leve, a perdoar rápido e a amar como tu amas. Em nome de Jesus, amém. O perdão não muda o que aconteceu, mas muda quem você é. Quando você perdoa, o céu se abre dentro de você e a vida recomeça. Porque o perdão é o lugar onde a dor se transforma em paz, e onde Deus escreve com ternura o próximo capítulo da sua história.